Meu nome é Marcelo Miguel, eu fui convidado pelo professor Leandro para participar desse projeto de extensão do SHS, de Soluções Habitacionais Simples, mais especificamente na área de projeto de loteamento, com o objetivo de dar uma solução urbana para a organização então, de uma nova área para atender vítimas de desastres dos mais variados tipos. Então, como insumo básico inicial, nós recebemos uma série de módulos habitacionais que foram chamados de embriões, que compunham possíveis edificações e nós tomamos como referência a maior dessas edificações, com uma dimensão de aproximadamente 7 por 7, em números redondos, e essa edificação foi a que foi tomada como referência para a definição do lote, que é a unidade básica desse tecido urbano que a gente vai construir. Adicionalmente, existia também um módulo educacional, composto por uma creche, uma escola e um posto de saúde. Por uma questão de ordem prática, nós separamos a creche da escola, por causa da diferença de atendimento. A creche tem um raio de ação mais curto, por causa da idade das crianças. Então, nós ficamos com, dentro da nossa área a ser loteada, com a demanda habitacional, com essas informações básicas da edificação tomada como referência, do posto de saúde, da escola e da creche em separado. O objetivo era propor uma área de loteamento que atendesse pelo menos a cerca de 100 casas, com os serviços correlatos e que pudesse depois ser replicada no espaço com um atendimento satisfatório desses serviços. Então, nossa primeira decisão foi quanto ao tamanho do lote. Usualmente, costuma-se trabalhar com uma proporção de dimensões do lote entre testada e profundidade da ordem de 1 para 2, 1 para 3, e como a nossa casa era uma casa praticamente quadrada, nós usamos a proporção de 1 para 2 e, em princípio, trabalhamos com uma dimensão de testada de 9 metros, com profundidade de 18 metros, como referência para esse lote, de tal forma que a casa pudesse ficar centralizada, pelo menos com um corredor lateral a cada lado, de cerca de 1 metro, permitindo inclusive uma solução mais simples para as fundações dessa edificação. O nosso projeto, na verdade, por ser um projeto de loteamento, trata da área urbana e não da parte interna do lote, mas é importante destacar que a própria configuração da edificação foi o norteador da dimensão do lote. Então, com essa dimensão de 9 por 18, nós trabalhamos numa primeira versão do loteamento, que tinha, na verdade, um pouco mais de 100 casas, tinha uma escola, uma creche e um posto de saúde. E tinha sobra de capacidade desses serviços, que depois, ao serem replicados no espaço, assumiram uma proporção em que a gente tinha, para cada conjunto de 100 ou 100 e poucas casas, sempre a repetição da creche. A escola era repetida a cada 2 grandes módulos e o posto de saúde a cada 4 grandes módulos. Então, essa lógica de replicação, ela foi definida primeiro pela capacidade de atendimento desses equipamentos e depois também de acordo com o raio de influência de cada um deles. Nós adotamos raios de influência associados à possibilidade de acesso por caminhada, o da creche mais curto, depois o da escola e, por último, o raio do posto mais longo. Então, esses foram os condicionantes básicos. No nosso projeto, nós tivemos o cuidado de seguir a legislação brasileira como referência, portanto, os índices urbanísticos mínimos derivaram dessa legislação nossa, da Lei 6766 de 1979. Então, não foi considerado possível, por exemplo, a urbanização acima de declividades maiores do que 30%, corpos d'água devem sofrer o afastamento também da legislação, enfim, são cuidados que estão como recomendações do nosso projeto, e nós tivemos o cuidado de definir a rua principal desse conjunto de casas, com uma dimensão um pouco maior, assumindo a função de uma rua coletora, e essa rua coletora, então, recebendo várias ruas locais, algumas delas com estacionamento previsto para permitir algum
conforto para o deslocamento de carros, para permitir que a escola pudesse ser acessada, assim como o posto de saúde. E como regra básica para localização desse desenho urbano que a gente propôs no espaço, essa rua coletora, que é a principal da nossa subdivisão, deve ser sempre lançada sobre o talvegue principal do terreno que está sendo ocupado. Essa é uma questão que ficou em aberto e que não tem como ser particularizada como modelo, porque cada loteamento vai depender da topografia. Então, ajustes e acomodações têm que ser feitas projeto a projeto. O que nós oferecemos foi um desenho básico no formato de grelha, que em princípio se adapta melhor a terrenos mais planos ou ondulados e que precisaria de adaptação em casos de terrenos mais acidentados. Mas essa adaptação precisa ser feita, como eu disse, caso a caso, e o projeto que ficou, então, ele fica como uma referência a ser seguida, mas não é efetivamente o projeto final. Quer dizer, não há como trabalhar com projetos sem que a topografia real esteja presente. Uma outra questão que depois nós discutimos no nosso grupo, que tratou desse projeto de urbanização, foi a própria otimização das redes de infraestrutura. Então, esse primeiro projeto em grelha, com lotes individualizados, com essas dimensões de 9 por 18, foi depois transformado em uma segunda versão em que nós trabalhamos com a lógica de vilas, e aí o lote cresceu para acomodar o equivalente a 20 unidades habitacionais, e essas vilas, então, que compõem condomínios horizontais, puderam ocupar o espaço de uma forma mais eficiente, o que deu um melhor aproveitamento para as redes de infraestrutura. Então essa foi a alternativa 2 do nosso projeto de loteamento. E por fim, como uma terceira alternativa que não chegou a ser detalhada, mas cujo conceito foi lançado, nós propusemos também um desenho radial que tem capacidade de se adaptar melhor a esses terrenos mais acidentados, e cuja lógica de replicação, em vez da simples justaposição de módulos, ele cresce de forma concêntrica com círculos que vão se expandindo e admitindo novas quadras no entorno desse desenho. A limitação é o próprio raio de ação dos equipamentos comunitários de educação e saúde e, eventualmente, novos círculos, portanto, com outras áreas radiais podem ser acrescidas. Então, de uma forma geral, esse foi o nosso projeto, ou seja, nós trabalhamos com a divisão do espaço, com a proposição de um lote padrão, com a construção de quadras padrão, com a ordenação dessas quadras, com a definição de uma lógica de replicação e depois com alternativas de desenho na tentativa de otimizar as redes de infraestrutura. Acho que essa é a mensagem principal. Encerro aqui essa apresentação.